Em seu último pronunciamento, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esclareceu que o uso de um determinado medicamento, por exemplo, está nas mãos de cada médico que trata do seu paciente. Tem paciente que pode precisar, por exemplo, de um antitussígeno. Se ele quiser dar, ele está no arsenal. Tem paciente que vai precisar de um remédio para dormir. Se ele quer dar, está no arsenal. Existe esse medicamento. Esse medicamento não tem indicação, mas tem poucas evidências. Mas se ele está convencido que isso é o melhor para o paciente dele, ele deve comunicar ao paciente, a prescrição é dele, o papel é dele, o carimbo é dele, a farmácia está lá, a farmácia vai dispensar para ele. O que a gente só alerta é que esse medicamento não é inócuo. Ele não é um remédio que a gente fale assim, isso não tem problema nenhum. Isso tem alguns problemas. Agora, por exemplo, algumas visões, 33% dos que entraram com medicamentos teve que ser suspenso numa determinada faixa etária, porque como a gente começa pelos críticos. Por que vocês começam pelos críticos, ministro? Porque eles estão com todos os monitores 24 horas por dia. Ele está dentro de um CTI, você está dando o remédio e você está vendo, opa, o rim dele começou a parar. Então diminui a dose do remédio. Opa, o fígado dele, as enzimas estão explodindo. Tira um pouco, melhorou as enzimas. Então começa pelos críticos. Depois que já tem alguma segurança, vamos para os graves. Quem que são os graves? É aquela pessoa que está tendo aquela gripe. Essa gripe é uma gripe em 2 estágios que a gente chama. Ela começa como um trato superior. Primeiro dia, segundo dia, a pessoa acha que é uma gripe menor. Ela fica bem, muita dor de cabeça, perda do paladar, perda do olfato. A grande maioria, 85%, ali pelo 7º dia, ela vai passando e vai embora. Novos boatos nas redes sociais surgem a cada segundo. Há quem diga que já existe um remédio que cura a Covid-19. E até pessoas comercializando o produto já existem. Segundo as autoridades, a polícia intensificará a partir de hoje a fiscalização desse tipo de crime. O ministro Mandetta lembrou que o uso da substância para o tratamento da Covid ainda não possui literatura científica suficiente que demonstre sua eficácia. Então, no meu primeiro dia, o médico chega e fala assim, você quer tomar esse remédio aqui por causa de assim? Isso o médico deve alertar o doente dos riscos que existe, da impressão que ele tem, da pouca literatura que existe sobre o assunto, da pouca evidência científica que tem, mas que ele, na sua crença médica, que ele, acha que tem que ser. Ele faça até um termo de consentimento, se ele achar que deve, em relação à família, olha, vou fazer, o risco nós vamos correr juntos, né? Porque isso existe na prática médica. Quem é médico e que está na beira do paciente, isso existe. Isso não é uma novidade para nenhum médico brasileiro. Zero de dificuldade. Agora, o Ministério da Saúde adotar como uma medida horizontal, vamos dar para todo mundo, ponha nos postos de saúde, quem for lá, comece a tomar hoje, que nós vamos diminuir a viremia e depois não vamos complicar, que essa é uma proposta que eu escutei ontem. Isso daí, a gente acha que quem deve analisar isso deve ser o pessoal que está medindo. Eles devem dar um pouco mais de certeza para o Ministério da Saúde. Eu já vi até hoje, se não me engano, foi o pessoal do Ceará, a Faculdade de Medicina do Ceará, já falando até em uso profilático, quer dizer, sem os sintomas. Já tem gente querendo falar assim, toma, porque se você tiver contato com um vírus, se esse vírus... Gente, primeiro que metade da população não vai ter a doença, porque quando metade tiver, você começa a cair, né, com 60%, 70%. Então você daria para todo mundo, sem necessidade de dar para metade. Depois dos que tiverem da metade, a grande maioria vai ser assintomático, não vai ter sintoma nenhum. Vai ter anticorpo, não vai saber nem sabe se teve ou não teve isso. Depois dos que tiverem, que é uma fração menor, esses vão ter sintomas e 85% dos que tiverem sintomas vão ficar muito bem, obrigado,
sem nenhum tipo de remédio. O ministro foi categórico ao afirmar que o Brasil está entrando no momento mais crítico da pandemia e que o isolamento social é mais importante agora do que antes. Na oportunidade, o ministro chamou a atenção para o governador de cada estado e o prefeito de cada cidade. Não vai ser o ministério que vai falar fecha o bar, fecha o teatro, para o ônibus, aumenta isso, não vai no metrô, só pode ir assim. Eu posso dar para eles os guidelines, eu posso dar para eles critérios, que é nesse sentido que a gente deu, que é algo que a gente vem trabalhando e é difícil fazer isso, porque cada mundo tem uma experiência e nós temos que fazer o nosso brasileiro.